Olá pessoal, voltamos a falar sobre o cinema. Meu nome é Julia Kober, jornalista da Gazeta do Sul, e hoje vamos conversar então sobre Ainda Estou Aqui e a sua presença no Oscar. Mas para falar sobre isso, vamos trazer um especialista na sétima arte, um jornalista gaúcho, Rodrigo de Oliveira, que é autor do Almanac 21, uma revista digital voltada então à sétima arte. Rodrigo, muito obrigado por estar aí conversando com a gente. Eu agradeço o convite, Julião. É um prazer falar contigo. Rodrigo, eu queria que tu justamente se apresentasse, falasse um pouco do teu trabalho e explicasse como o jornalismo e o cinema andaram juntos aí na tua carreira. Eu comecei desde cedo, né? Desde criança, vendo filmes na TV, depois veio videocassete. O pessoal que tá vendo agora, né, deve estar achando que a gente é super velho para falar em videocassete, né? Nem sabe o que é um videocassete, mas a gente alugava filmes, né, na locadora, depois vieram os DVDs. Mas eu gostava muito de ler revistas quando era criança. Eu gostava de ler jornal também. Com 12, 13 anos já ficava folheando jornal, lia revistas. E a Sete foi uma coisa muito importante para minha formação de cinéfilo. Comprar a Uhum. Sete. Eu lembro que a primeira Sete que eu comprei foi a que tinha na capa O Resgate do Soldado Ryan. Foi em Olha só. 98 isso, quando o filme chegou no Brasil. E eu lia muito antes a revista Herói também, então essas coisas de ler essas revistas, né, quando criança, me fizeram anos depois, como jornalista, querer ter uma revista minha também, né, para poder escrever. E foi assim que surgiu o Manac 21. Mas antes disso, claro, nos anos 2000 ali eu tinha meu site, que eu publicava minhas críticas, meu blog, que era o Paradoxo. Depois eu comecei a colaborar com o Papo de Cinema, que é um site bem importante, gaúcho, e hoje, na verdade, nacional também, né, que fala sobre cinema. E em 2016 eu criei a Almanac 21, então depois de ter feito, claro, formado em jornalismo na Unicinos, eu fiz especialização em cinema também na Unicinos, então foi inclusive onde Julia e eu nos conhecemos, né, Verdade. nas, nos corredores da Unicinos e trabalhando juntos também, né? Porque eu fiz muitos anos ali o programa de cinema da Rádio Unicinos, a finada Rádio Unicinos, que durou até 2019. E eu trabalhei muito tempo ali, foram quase 20 anos trabalhando na Rádio Unicinos, fazendo programas, claro, de música, mas também muito de cinema, junto com meu amigo Jimmy Joe. Verdade. E até, inclusive, foi um dos motivos, né, a gente ter trabalhado junto e ter a oportunidade que eu tive de aprender contigo e acompanhar a tua trajetória. Assim que eu pensei, não, vamos debater o Oscar, vamos trazer o Rodrigo de Oliveira, que é uma referência. E, Rodrigo, eu queria que tu falasse justamente assim, há quanto tempo tu acompanha o Oscar e tu faz também a cobertura, porque eu sei que tu é uma pessoa que assiste todos os filmes, que está sempre por dentro, né, de como funciona todo o processo. Então eu queria que tu falasse um pouco mais disso também. Eu vejo o Oscar desde quando o Senado do Brasil foi indicado, que foi lá em 99, né? 98 o filme ele foi exibido, 99 ele foi indicado. E eu lembro daquele sentimento de pesar de ver o filme não Sim. ganhar o Oscar. Eu, na época, não tinha conseguido ver o A Vida é Bela, e eu fiquei com um ranço da Vida é Bela por muitos anos. Eu fui assistir A Vida é Bela, olha, isso foi em 99, eu devo ter assistido A Vida é Bela uns 10 anos depois. De Olha tanto só. ranço que eu fiquei com A Vida é Bela, porque, na verdade, o Vida é Bela ganhou do Estado do Brasil, o Roberto Benigni ganhou do Tom Hanks, do Hum. Resgate do Ryan, pra mim também era uma coisa que era impensável, e o Shakespeare Apaixonado foi outro filme também que me deixou com ranço, porque ganhou do Resgate do Ryan, que pra mim era o grande filme daquela temporada. Mas enfim, eu comecei a ver o Oscar a partir de 99, mas eu não conseguia ver todos os filmes. E a partir de 2000, sim, eu comecei a tentar fazer a minha maratona, que era tentar ver, em primeiro lugar, os filmes que foram indicados ao melhor filme. Eu Uhum. lembro que já foi uma grande coisa. Poxa, eu consegui ver os 5 melhores filmes e ainda consegui ver Hurricane, que era o filme do Denzel Washington que ele tinha sido indicado como ator. E depois, nos anos seguintes, eu comecei a conseguir ver mais e hoje em dia eu vejo todos. Só esse ano, por conta de problemas de tempo, que eu não consegui ver os curtas. Mas eu sempre tento ver os curtas, os longas, tudo que foi indicado ao Oscar para poder fazer a revista. Inclusive, a revista ela começou com o Oscar. Foi em 2016 que a gente começou. Eu fiz a maratona. E no dia que foram anunciados os indicados ao Oscar de 2016, eu pensei, poxa, eu queria ter um lugar, talvez eu vou abrir um blog, para escrever sobre os filmes indicados, porque eu estava vendo tudo e acabava ficando só na minha memória, eu não escrevia, ou botava no papo de cinema algumas críticas, mas não todas. Então eu pensei, não, vou fazer uma revista digital, paga, também porque eu achava importante que o trabalho fosse remunerado. E foi assim que a revista foi criada. Em 2016, em fevereiro, a gente lançou a nossa primeira. E esse ano a gente fez a 10ª edição do Oscar. Estamos com 9 anos, né? Mais 10 edições do Oscar. E para o ano que vem já fazer aquela festa com o 10º aniversário do Almanac. Olha só. Mas agora eu fiquei numa dúvida, Rodrigo. Tu assistiu, então, uma década depois, A Vida é Bela.
qual que foi a sensação de ter visto, então, o filme depois de tanto tempo? Valeu a pena? Ca- Cara, eu gostei do filme. Ah, É olha um só. belo filme, A Vida é Bela. Não... É um belo filme. Eu confesso que faz tempo que eu assisti, né? Então eu não Uhum, tenho na memória assim tão fresco. Mas eu lembro de ter ficado emocionado com o filme. Ele é um filme tocante, ele é um filme bonito, é um filme bem realizado. Não acho que seja melhor que o Estado do Brasil, uhum, mas isso aí já é outra questão. uhum. O Shakespeare Apaixonado, demorei uns 20 anos para assistir e achei o filme fofo. Um filme ok, E a Gwyneth, mas nada para ganhar, né? e a atriz é Gwyneth Paltrow. O que tu achou? Gwyneth Paltrow, Merecido? Gwyneth Paltrow tá muito bem, tá bem no papel, mas não é a Fernanda Montenegro, né? Perfeito. Naquele ano tinha Kate Blanchett também, né? Indicada, tinha grandes Verdade. atrizes indicadas. E o Oscar ele fez uma coisa que fez até parecido com esse ano, né? Tinha algumas atrizes veteranas e deu um prêmio para uma atriz mais nova. Embora eu ache que hoje, esse ano, o Oscar ele não foi um crime como foi com o Fernando Montenegro, né? Eu acho Uhum, que a Nora e a Mike Madsen tão muito bem ela tá muito bem no papel de a Nora. O filme é muito bom também. uhum. Então eu não considero que seja a mesma coisa do que aconteceu há 25 anos atrás. Mas também dá Perfeito. aquela dorzinha no coração, né? Porque a gente queria ver, claro, a Fernanda Torres vencedora, né? Mas eu acho que não é a mesma coisa dessa vez. É bom tu ter entrado nesse aspecto, porque eu senti que assim que foi feito o anúncio, bem, a gente já tinha ganhado o melhor filme estrangeiro, que é uma coisa, né? Fizemos história aquela noite, mas Sim. quando veio o anúncio, né, que não havíamos ganhado o prêmio de melhor atriz, o pessoal já foi para as redes sociais, foi lá na rede do Oscar, tentou encontrar a rede da pobre da atriz que ganhou para xingar, falando que nos roubaram. Então, não foi isso, então, né? Não podemos pegar e acusar e sair atacando ninguém, falando que foi um roubo com a gente ou com a Fernanda Torres, não é mesmo? Acho que não. Até porque, na época também, né? O Chico Ser Apaixonado, é importante dizer que era um filme da Miramax, dos Uhum. irmãos Weinstein. E naquela época, olha, o que rolava nos bastidores a gente nem sabe direito, né? Porque era muito lobby, era muita Sim. coisa rolando. E os caras eram muito. Eles eram muito estratégicos, para não dizer outra palavra, né? Sobre as suas campanhas do Oscar. Então tinha muita coisa rolando e o filme acabou sendo muito vitorioso. Uhum. Então era uma outra coisa também. Hoje em dia, o Anora, por exemplo, é um filme independente. É um filme do Sean Baker, é um filme que ele teve uma campanha bem grande agora no final pela Neon, né, que foi a mesma que levou Parasita também pro Oscar. Então eles são muito estratégicos, mas é outro tipo de estratégia, uma coisa eu acho muito menos selvagem como era antigamente, né? Hoje em dia acho que é muito mais Perfeito. é muito mais elegante a campanha que a Neon faz do que a Miramax fazia naquela época. E então por isso que eu não acho que a gente foi roubado nem nada, não vejo isso. Talvez a Demi Moore se sinta assim, porque a Demi Moore ela tava com uma mão no Oscar, né? Muita gente dizia, eu incluso, que o Oscar estava entre a Demi Moore e a Fernanda Torres e a Uhum. Mike Madison estava correndo por fora. Eu acho que pode ter acontecido uma coisa desse tipo, de que muita gente que ia votar na Demi Moore acabou assistindo a Estou Aqui nessas últimas semanas, porque o filme foi indicado ao melhor filme, o filme estreou nos Estados Unidos também, o que ajudou. Então eu acho que muita gente que ia votar na Demi Moore acabou votando na Fernanda Torres, então isso meio que divide os votos, e a Mike Madison, que estava meio correndo sozinha, foi então, né, e conseguiu passar. É a minha teoria, mas a gente nunca vai saber o que é, porque o Oscar não abre os números. Não diz Uhum. se foi muito perto, se não foi. É só uma conjectura, né? Uma coisa que meio de feeling que a gente tem quando acompanha muito tempo o Oscar, né? Então esse é meu feeling, pelo menos, para essa corrida aí de melhor atriz. Mas como tu falou mesmo, Julia, Uhum. ter ganhado o Oscar de melhor filme internacional é uma baita vitória. Já é uma coisa de se comemorar, e ter chegado lá, ter sido indicado ao Oscar de melhor filme já é uma coisa, já é pra estourar champanhe, como diz a Fernanda Torres. Então, olha, esse Oscar, embora a gente tenha sentido aquele gostinho amargo no final, porque o prêmio da atriz não veio, a gente tem que muito comemorar, porque é um Oscar muito importante. Sem dúvida. Tu entrou também num tema interessante que eu não tinha pensado em abordar, mas eu acho que é importante a gente falar, que é justamente a campanha do Oscar, porque é um assunto que talvez não estava tanto em evidência, talvez porque a gente não tinha um filme nacional e porque começaram a surgir muitas polêmicas que estavam sendo atribuídas à campanha, né? Por exemplo, a questão da campanha do filme do Emília Pérez, até a própria campanha do Ainda Estou Aqui. Mas como é que funciona, Rodrigo, a campanha? E isso
é um custo, às vezes, que parece que é tão grande quanto o orçamento do filme, às vezes, não é mesmo? O Anora, por exemplo, o orçamento da campanha foi maior que o próprio budget do filme, né, do orçamento do filme. E isso é uma coisa que. O que a Sony Pictures Classics fez lá, que é a distribuidora do Ainda Estou Aqui, foi uma coisa que eu acho muito inteligente, que é botar as pessoas nos cinemas para ver o filme. A campanha basicamente foi isso, foi fazer muitas sessões comentadas com o Walter Salles, com a Fernanda Torres. Eles meio que foram os embaixadores do filme por lá. E claro, né, muito dinheiro também colocado em sites, em jornais, para colocar aquela página inteira, tipo, for consideration, para sua consideração, filme, atriz, diretor talvez também, né, porque o Walter Salles eu acho que pode ter ficado perto de ter sido indicado, mas acabou não rolando. Então tem isso, né? Tem essas páginas compradas, né, em sites, mas tem muita coisa orgânica também. E uma coisa importante do brasileiro. O brasileiro gosta muito de torcer e gosta muito de participar na internet. Então a gente viu isso, e os jornais e sites dos Estados Unidos viram isso. Toda vez que aparecia Fernanda Torres ou Ainda Estou Aqui, tinha uma enxurrada de pessoas brasileiras falando, curtindo, espalhando, divulgando. Isso era muito orgânico. E para site, isso é ouro ter isso. Então dava para ver que muitas vezes tinha uma não notícia, uma coisa assim, pueril, uma coisa pequena, que eles colocavam numa notícia, botavam a foto da Fernanda Torres, que estavam esperando que bombasse, e bombava. Muitas vezes acontecia de, por exemplo, a Variety, a Hollywood Reporter, ele tem muito disso de colocar qual é o estado da corrida. Então eles botavam, tipo, agora quem tá na frente seria a Demi Moore, ou quem tá na frente é a Mike Madison. Eles faziam matéria com essas duas na frente, mas na capa da internet, do Twitter, do X, ou de qualquer que seja a rede social, tava lá a Fernanda Torres. Olha Não só. tava nenhuma das duas. Porque as pessoas, o que eles sabiam que as pessoas iam clicar e iam curtir, iam espalhar. Então, tem muito isso. O brasileiro, ele ajudou muito nessa campanha. A campanha do Ainda Estou Aqui não seria a mesma coisa sem o público brasileiro curtindo e espalhando. Olha só. E a julgar pelo engajamento que o brasileiro deu pro Oscar, e que nem tu falou, as revistas especializadas, os influenciadores, os críticos, eu acho que pro Oscar vai ser bom que tenha um filme nacional todo ano, eu acho, pelo visto, né? Isso pode ajudar, eu acho, talvez no cinema. Eu acho que sim, eu acho que é uma. Porque até mesmo a própria premiação do Oscar. Quantos anos a premiação, a cerimônia, não era exibida na TV aberta? E quando era exibida na TV aberta há tempo atrás, passava depois do Big Brother, na hora que desce, depois sei lá, de 10 prêmios, eles passavam um trecho da festa. Esse ano, o Oscar caiu no fim de semana do Carnaval. E eles não exibiram o Carnaval para passar o Oscar. Isso é sem precedentes. Isso não. Na minha época de acompanhar o Oscar, nunca aconteceu. Não sei se aconteceu antes. Eu sou de uma época ainda que o Oscar ele passava de madrugada na Globo ou no SBT. Isso. Mas quando passava na Globo, eu lembro que passava de madrugada e depois, no dia seguinte, na hora da sessão da tarde, passava um trechinho, um compacto do Oscar. Na época não tinha internet também, né? Então não tinha muito como saber quem tinha ganhado a não ser dessa forma, né? Então ou tu lia no jornal, ou tu via depois o compacto, né? Então tinha isso. Isso é uma época bem. Antes mesmo até de eu acompanhar o Oscar com atenção. Isso foi na época do Coração Valente, eu lembro de passar isso, né? Eu lembro de estar vendo de tarde o Mel Gibson ganhar o Oscar, por exemplo, num compacto desses. Mas era assim, e hoje em dia a gente pôde. Hoje, esse ano, a gente pôde ver, então, na Globo, na TNT, no Max, a gente pôde ver uma audiência crescente. Então, eu acho que a academia não deve ter visto isso com maus olhos, não. Acho que ela deve estar ligada. Claro que também é aquela coisa, né? Se a gente não conseguir um filme impactante também para ser indicado, não adianta muita coisa, né? Eles não inventam também, né? Não tem como indicar uma coisa do nada. Mas acho que para esse ano a gente vai ter uma coisa interessante, sim, para ser indicado. Olha só, interessante. Rodrigo, eu queria que tu falasse justamente, claro que a gente não tem uma fórmula mágica de dizer, olha, esse é o segredo, mas o que explica o sucesso do Ainda Estou Aqui? E qual é o impacto que vai ter para a indústria cinematográfica? Uma coisa, Rodrigo, que eu me pergunto, assim, muito, converso também muito aqui com o pessoal, com os gestores do cinema, é que cada vez mais é necessário criar uma espécie de filme-evento, né? Como um Barbenheimer, né? Em que faz com que as pessoas se sintam
parte do movimento, que precisam ir no cinema, mas não só ir ver o filme, mas mostrar nas redes sociais que foi, de se sentir parte desse grupo. Tu acha que isso também está responsável pelo sucesso do Ainda Estou Aqui? Eu acho que são vários motivos, né? Em primeiro lugar, eu acho que o fato de o filme ter ido muito bem internacionalmente no começo já meio que ligou um alerta nas pessoas. O filme ele passou primeiro em Veneza. Ele foi exibido em Veneza ali em outubro e ganhou prêmio, né? Ganhou o prêmio de melhor roteiro. E a partir dali já se falou numa possibilidade de Oscar. Então as pessoas já começaram a ficar, os cinéfilos principalmente, né? Ficaram já com aquela luzinha ligada. Eu estive em outubro, acho que foi setembro, na verdade, o Festival de Veneza, e depois em outubro ele passou na Mostra de São Paulo. Eu estava na Mostra de São Paulo quando o filme passou, e a procura do Ainda Estou Aqui era gigante. Eu fui na sessão de imprensa, e isso foi na manhã que o filme foi exibido à tarde para o público em geral. De manhã a gente teve 2 salas de cinema para ver o Ainda Estou Aqui com a imprensa, então era muita gente. Quem já foi em cabine de imprensa, mesmo em São Paulo, que tem muito mais gente do que aqui no Rio Grande do Sul, sabe que às vezes uma sala lotada é difícil. Eu lembro de ter visto o filme do Robert Eggers lá, o Farol, uma sala lotada em São Paulo, numa cabine de imprensa. Mas era raro ver isso. E o Ainda Estou Aqui teve 2 salas lotadas. Nossa. Tinha, claro, depois uma coletiva de imprensa com a Fernanda Torres, com o Celton Mello, com o Walter Salles, com os roteiristas, então também, claro, isso chamava atenção. Mas dava pra ver aquele burburinho, assim, aquela vontade de ver o filme. E foi uma das sessões mais concorridas na Mostra de São Paulo. E isso que a Mostra de São Paulo tinha já o vencedor de Cannes, que era o Anora, que também foi super procurado. Tinha o Brutalista também, que acabou ganhando prêmios no Oscar. Tinha vários filmes muito impactantes, mas o Ainda Estou Aqui, eu acho que ele estava já, né, naquele radar das pessoas, dos cinéfilos. A gente é indicado ao Globo de Ouro. Quando a gente é indicado ao Globo de Ouro, aí sim, várias pessoas que não são cinéfilos, mas que têm ali um ouvido para outras coisas de cultura pop, começaram, opa, o filme tá indo bem também lá fora. E daí começa, claro, a ter o burburinho de todo mundo, né? O filme estreou em novembro e tá até hoje em cartaz também, muito por conta das pessoas irem ao cinema. Então tem um pouco isso de premiações, desse lance de ser um filme que despertou a curiosidade internacional, e o brasileiro adora isso também, né? Adora ser chancelado Isso. pelos gringos, né? Pela gente fora. Tem essa chancela. O filme é muito bom, o que também ajuda. É um filme que fala de uma história que não deve ser esquecida, que é um filme sobre uma família que passou o inferno por conta da ditadura militar. Tem a questão de pessoas que viveram a ditadura militar assistirem o filme enxergando uma realidade que viveram. Tem as pessoas mais jovens que não conheceram a ditadura militar, que não viveram a ditadura militar, que estão conhecendo algo que não viveram. E a gente ouviu disparates há um tempo atrás de pessoas querendo que a ditadura voltasse, que é uma bobagem, e o filme ele mostra muito bem isso, que não deve voltar nunca, jamais. Então tem isso também, né? Tem a força da história, a força das performances. A Fernanda Torres é uma atriz muito querida também, isso ajuda. O Walter Salles tem aquela chancela do Central do Brasil também, o que ajuda. Fernanda Montenegro participando do filme também ajuda. Tem tudo isso, acho que tudo isso. Internacionalmente, o filme ele também é impactante porque ele conta uma realidade brasileira, mas que pode ser pareada com os dias de hoje. Então a gente está vivendo tempos autoritários, a gente está vivendo a era Donald Trump novamente nos Estados Unidos. Então tem tudo isso que ajuda o filme a ser ainda mais atual, ainda mais a despertar ainda mais a curiosidade das pessoas. Então eu acho que tem aquela coisa da tempestade perfeita, né? De, as coisas às vezes acontecem em momentos certos. Eu acho que Ainda Estou Aqui foi o filme certo no momento certo e acabou ainda sendo ajudado, entre aspas, por uma coisa terrível, né? Que é a Miriam Pérez, né? Ter sido indicada a tantos prêmios esse ano e se acharam aqueles tweets horríveis da Sofia Gascon. E o filme acabou, a Emília Pérez acabou perdendo o terreno com isso, e Eu Ainda Estou Aqui acabou sendo então, ajudado por conta disso de uma forma. Embora eu considere Eu Ainda Estou Aqui um filme muito superior ao Emília Pérez, mas isso não tem nem comparação, mas o filme ele tinha sido indicado a 13 Oscar, então era Sim. muito difícil. Era uma guerra muito difícil. E aquela coisa da tempestade perfeita, várias coisas aconteceram, conjuminaram ali para que a gente levasse esse Oscar. Pensando nesse sucesso todo que a gente teve, né, tanto como bem tu disse, né, nacional, mas também internacional, tu acredita que a gente pode ter mais filmes sobre o período? Claro que a gente já tem uma gama de filmes
né, sobre o período militar, sobre a ditadura militar, mas tu acha que isso pode fazer com que a gente tenha mais filmes sobre o gênero? Porque nós temos muitas histórias para explorar, não é mesmo, Rodrigo? Sim, tem um monte. E o Brasil tem alguns filmes. Eu acho que o Brasil até ele demorou para fazer filmes sobre a ditadura. A gente tem, claro, alguns exemplos pontuais, né? O Pra Frente Brasil, por exemplo, que foi Uhum, lançado em 82, dentro da ditadura ainda, e falava sobre a ditadura. A gente tem alguns exemplos pontuais também. Depois, claro, o Ex Companheiro também foi indicado ao Oscar, inclusive na época, e uhum, falava sobre a ditadura. A gente tem muitos exemplos até de filmes. Mas a Argentina, por exemplo, ela parece que foi muito mais rápida em colocar os seus demônios no cinema e de contar essas histórias. E eu acho que o Brasil, talvez agora, com o Estados Unidos Estou Aqui, é possível que venham outros filmes nessa toada. Mas também é importante saber que não é porque existiu o Ainda Estou Aqui e teve aquele lance da ditadura militar, que a gente vai ter que contar só história sobre isso também, né? Eu acho importante uhum. também, né, fazer outras coisas. O próprio Cabelo Mendonça Filho agora no Agente Secreto, que é um filme que eu acho que é bem possível que esteja nas cabeças desse ano pro Oscar, é um filme que se passa nos 70 durante a ditadura militar também. Uhum. Não sei como é que vai ser a história, né? Porque ainda tá muito ainda em segredo o que vai ser o filme, mas vai ter Wagner Moura também, que ajuda, que é um ator famoso nos Estados Unidos. Então, tem todos esses lances aí que eu acho que talvez a gente possa ter um êxito aí ali pra frente. Ainda mais se vai acontecer o que eu tô achando que vai acontecer, se o Agente Secreto for exibido em Cannes. Opa. Por- Porque é possível, né? É bem provável que ele seja selecionado ali pra Cannes, e daí já mostra a chancela também, uma chancela de um grande festival. Se ganhar prêmio, então, olha, difícil segurar, né, o Agente Secreto com a Mendonça. Vamos ficar na torcida então. E mais algum filme nacional, Rodrigo, que é bom a gente ficar de olho esse ano? Tem o filme do Gabriel Mascaro, né, que passou agora em Berlim, né, Uhum. que tem o Rodrigo Santoro no elenco. O filme ganhou prêmio, inclusive, né, em Berlim, então acho que é um filme que a gente pode observar com atenção. Tem outros filmes muito... O Melhor Amigo agora, que está estreando essa semana, Hum. tá estreando em Porto Alegre, do Alain de Botton. Não é para ganhar Oscar, mas é um filme divertido, um filme que é uma comédia musical, que tem ali um sabor brasileiro, uma coisa de verão, de calor e tal. Trabalha com músicas dos anos 80, 90, uma comédia queer, assim, então que eu acho que é um filme que é bacana de assistir e de curtir. A gente tem alguns exemplos de filmes bacanas que vão vir aí por aí, mas eu acho que para premiação, acho que é mais a Gabriel Mascaro e Camila Mendonça Filho. Eu acho que são os dois que estão aí talvez mais na frente. Mas a gente tem muito que ver ainda, né? O que vai rolar em Cannes, o que vai rolar em Uhum. Veneza, o que vai rolar em Toronto, festivais que têm aí algum prestígio, ou mesmo festivais como É Tudo Verdade, que é o festival de documentário. Hum. O brasileiro também tem documentários fortes, né? A gente mesmo viu, né, o filme da Petra Costa ser indicado ao Oscar de documentário. Então, também a gente tem que cuidar desses outros gêneros também, que eu acho que podem surpreender. A animação também às vezes pode acontecer. Então, Uhum. Perfeito. O Rodrigo, agora tu falou uma questão, né, sobre chancela, né, dos gringos. Tu acha que a gente vai precisar disso ainda muito forte, assim, para que os filmes nacionais eles tenham essa notoriedade, essa chancela, ou a gente vai ver uma valorização cada vez maior agora que a gente teve esse filme premiado? eu gostaria de dizer que sim, que a gente vai ter um público maior em filmes nacionais, sem precisar, né, daquela chancela americana, europeia. Mas é difícil, é Uhum, bem difícil. A gente viu agora, por exemplo, o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa conseguindo 1 milhão de espectadores, o que é uma coisa incrível, uhum, mas demorou. Eu achei que seria mais rápido, o Chico uhum. Bento fazer 1 milhão. O Auto Compadecida 2 conseguiu fazer 4 milhões, que é um público muito bom também. Verdade. Vitória está estreando agora essa semana e eu espero que Vitória, por ter a Fernanda Montenegro, por ter o Andrucha como diretor, por ter essa força da Sony Pictures também, que é a distribuidora do filme, eu espero que. Tá em várias salas também. Então não Uhum, tem aquela desculpa de, não tá passando no cinema que eu vou. Deve estar passando. Deve estar perto de ti, Vitória. Então, eu acho que Vitória talvez vai ser o nosso primeiro farol, assim, de como estamos, como o público brasileiro vai aceitar o cinema brasileiro a partir da Vitória do Ainda Estou Aqui. Se Vitória fizer um bom público, se esse fim de semana, por exemplo, ficar em primeiro lugar nas bilheterias, o que talvez seja difícil, porque é um fim de semana até que não tem um grande blockbuster, assim, né? Tem ali o Mickey 17, que estreou na semana passada. O uhum. Vitória, eu acho que seria talvez o maior estreia essa semana, talvez seja.
Então, tô torcendo. Se for em primeiro lugar, ou se fizer um bom público, já acho um bom indício, assim, de que talvez tendo aí umas figuras certas, umas peças corretas ali, a gente consiga ter bons públicos. Fora as comédias, obviamente, né? Porque as Uhum, comédias elas costumam ir bem. O filme do Leandro Hassum, por exemplo, que estreou semana passada, A Advogada Brilhante, até nem vi como é que foi a bilheteria dele. Mas o uhum, filme costuma ter uma bilheteria ok, se não muito boa. Mas um filme de drama, como foi Ainda Estou Aqui, que tá com mais de 5 milhões de espectadores, quase 6, com uma baita bilheteria, ou o próprio Vitória, agora que tá estreando, que é um filme de drama também, aí é mais difícil, é mais uhum. complicado. Então, algumas estratégias como uma atriz importante, um diretor que tenha um renome, acho que sempre são boas estratégias. Perfeito. Eu fico feliz também que o fato de que um filme como Vitória, ele tá, por exemplo, aqui no cinema de Santa Cruz, aqui nos dois cinemas ele está em exibição, com uma boa variedade, diversidade de horários, então não tem, que nem tu falou, não tem desculpa para não as conferir, sabe? E eu fico feliz que também nos streamings a gente está cada vez vendo mais um catálogo cada vez maior nacional, não só de lançamentos, mas até de clássicos, né? E tanto que na Netflix, por exemplo, tem Vidas Secas, né? Que é um clássico do cinema nacional. Então, tem essa oportunidade. O que basta é a gente valorizar, não é mesmo? Tem que procurar. A Netflix, ela, ano passado, no Dia do Cinema Brasileiro, ela fez uma ação que colocou uns 20 filmes brasileiros clássicos ali na plataforma. Foi uma coisa muito boa. Antes, a oferta era menor na Netflix. Clássico Netflix são coisas que não conversam muito, né? Mas que bom que tem, e são cópias Uhum. muito boas, muito bonitas. O Pop Terra Estrangeira, do Walter Salles, que tem a Fernanda Torres, tá numa cópia, olha, linda na Netflix. Eu assisti recentemente para fazer uma revista digital sobre a Fernanda Torres, e a cópia tá linda, tipo, é um filme preto e branco dos anos 90, dá pra ver que fizeram, não a Netflix, mas a própria Videofilmes, né, que é a produtora do Walter Salles, fez um remaster ali em 4K, então Uhum. olha, a cópia tá linda. E a gente vê outros filmes, o Prime Video agora, vai estrear agora Chico Bento no Prime Video, estreou o Alto 2, então eles Isso. também estão procurando, eles estão vendo que que o brasileiro quer ver mais cinema brasileiro, então estão procurando colocar isso, porque antes era só em plataformas mais lado B, né? Um Belas Artes à la carte, um Reserva Imovision, ou mesmo um Mubi também, né? Passa alguns filmes brasileiros, mas era mais difícil ver, né, nas plataformas grandes. E que bom que está mudando isso. Excelente. Bem, Rodrigo, eu queria te agradecer, então. E eu queria que tu deixasse aí como é que o pessoal pode acompanhar o teu trabalho, o que a gente pode esperar aí de outras ações, outras atividades em 2025. Enfim, o espaço é teu. Maravilha. Julia, eu quero agradecer muito pelo espaço aqui também, bater um papo contigo sempre é bacana. E, bom, pessoal que quer curtir meu trabalho, quer ler os textos que eu escrevo, o Almanac 21 é a revista digital. E a gente tem um Apoia-se, que é onde a pessoa pode assinar a revista, o apoia.se/almanac 21. E a gente entrega revistas mensais para as pessoas. São 3 selos que a gente faz agora: o selo mensal, que é uma revista temática, o selo de estreias, que são as estreias do mês, e o selo streaming, que é, então, os streamings, né? Os filmes e séries que estão passando, né, nos canais digitais. E a gente está nas bancas digitais também, Claro Banca, Aya Bancar, o Leia Mais, que vocês podem procurar por ali. A revista é vendida avulsa. Eu tenho um livro também que está aqui, né? O Uhum. Cinema de Jorge Furtado, que eu lancei ano passado, que é o resultado de uma revista digital que a gente fez também. Eu escrevi sobre todos os filmes do Jorge Furtado, que é um diretor gaúcho, né, um dos nossos grandes diretores brasileiros. Então, foi bacana ver também as pessoas procurando o livro, né, porque é um diretor brasileiro, também não é, eu não escrevi sobre o Stanley Kubrick, eu escrevi sobre o Jorge Furtado, e exatamente por isso, porque ele é um diretor brasileiro que merece o destaque, e ninguém tinha escrito ainda um livro sobre ele, a não ser um livro acadêmico, né, que tinha saído ano passado também. Uhum. Então, achei que foi uma boa hora para lançar um livro com sobre os filmes dele, né? Então, e ele participou também lá do Dia do Autógrafo, foi muito bacana poder ter esse momento junto com o Jorge Furtado, um cara muito bacana também. Então é isso, o livro também está no site, almanac21.com.br, dá para comprar no site ali da nossa revista. E espero que vocês curtam aí o nosso trabalho nas redes sociais, que é o Instagram, @almanac21oficial. Tu sabe que recentemente a gente entrevistou o Jorge para falar sobre o Luna Caliente, uma minissérie que ele gravou aqui em Santa Cruz com Ah, a legal. Fernanda Torres. Então, sem dúvida, eu já quero comprar porque eu sou muito fã do trabalho dele e que também, como tu bem falou, ele é um grande diretor. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais porque, nossa, filmes como o Saneamento Básico,
Ele tem uma série de filmes bons, e que bom que tu trouxe isso, tu tá eternizando o trabalho, o legado dele. Então, parabéns por isso, Rodrigo. E que a gente possa voltar a conversar, que fica aqui o convite para vir visitar Santa Cruz. A gente já tem polo audiovisual, a gente tem Film Commission, inclusive foi uma Film Commission que se destacou no Festival de Gramado no ano passado. E a gente tem o festival também, o Festival Santa Cruz de Cinema. Esperamos que um amante da sétima arte como o senhor possa estar aqui em breve também. Um abraço, então, Rodrigo. Muito obrigado. Maravilha, valeu pelo convite aí, Júlia. E sucesso com o programa. Valeu. É isso, pessoal. Muito obrigado e sigam aí nossas redes sociais para que a gente possa discutir um pouco mais sobre o cinema.